Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vós, irmãos. Uma palavra para o nosso entendimento, que está lá em Mateus 16, quando Jesus ele chama os seus discípulos e faz ali uma pergunta avaliatória, né? Creio que avaliando ali o conhecimento, o alcance dos seus alunos, discípulos, né? Sobre os ensinos, sobre o entendimento que eles estavam vivendo ali ao lado do seu mestre, que era Jesus de Nazaré. E a pergunta de Jesus foi a seguinte: Jesus perguntou, a primeira pergunta, todas duas aos discípulos, mas dentro de um mesmo propósito, de um tema. E a primeira pergunta foi a seguinte: quem dizem os homens dessa região que eu sou? E os discípulos prontamente eles responderam ao mestre e disseram: eles estão dizendo que tu és o João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Jesus também não fez nenhum questionamento, nem reprovou aquilo que as pessoas, aquilo que os homens, né? Porque a pergunta primeira foi relacionar os homens. O que é que os homens estavam dizendo? Jesus não falou nada. Mas a próxima pergunta seria a mesma pergunta, mas agora aos seus próprios discípulos. Mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Era uma pergunta no mesmo tema, mas a própria pergunta ela já tem algo diferente, né? Porque ela é uma pergunta pedagógica. Quem dizeis que eu sou? E certamente os discípulos esperaram um pouco ali para responder, e imaginamos assim, né? Mas teve um deles que respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu creio que naquele momento houve ali um certo silêncio, porque foi uma resposta muito profunda, de muito conhecimento, de muito entendimento. Até porque até ali Jesus estava ainda como homem, o homem de Nazaré, que era o Jesus de Nazaré. A sua identidade até ali era esta. E da onde Pedro agora tirou essa resposta? Certamente Jesus, né, avaliou tudo isso. Mas de onde ele tirou essa resposta? Dizendo que eu sou o Cristo. Então Jesus prontamente disse para Pedro: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou esta palavra. Coisa maravilhosa. Meus irmãos, gostaria de me aprofundar um pouco nesta passagem, a respeito daquilo também que os homens estão dizendo, ainda nos dias de hoje, hein? O que os homens estão falando de Jesus. Estão falando muita coisa, criando muita coisa, criando muitas ideias, né? Muitas comparações, da mesma forma que daquela época. Mas o importante que nós queremos ressaltar nesta passagem é aquilo que Pedro alcançou por revelação, porque é algo que ele não estava vendo ainda, que ele não tinha o conhecimento humano, mas ele viu ali uma essência diferente, uma essência que estava inserida em Jesus de Nazaré, e que não era ainda o Cristo,
porque o Cristo era a próxima dispensação da graça de Deus sobre a humanidade. Até então Jesus era de Nazaré, era o judeu, era o homem judeu, era o homem Deus judeu e era espiritualmente também Deus. E o apóstolo Pedro pôde alcançar isso por revelação divina, que ali estava o Cristo inserido na pessoa de Jesus de Nazaré. Ali estava a essência de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Ali estava o próprio Cristo, que a palavra Cristo é o Messias, a unção divina que estava nele. Coisa maravilhosa. Eu gostaria de deixar aqui esta palavra para a nossa meditação, porque aquilo que Pedro falou é aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, para os seus filhos. E é claro que muitos não alcançaram, muitos ainda estão fazendo comparações de Jesus. O Jesus que veio para cumprir a lei de Moisés, para libertar o povo da escravidão, para dar vida e vida com abundância. Ali estava agora o Cristo que ia se manifestar. Era a próxima dispensação. Tanto é isso que o próprio Jesus, naquele momento, disse para os seus discípulos: olha, Pedro, você teve a revelação, mas eu vou dizer para vocês todos aqui agora, os meus 12 alunos discípulos, não fale nada sobre isto que foi dito aqui, porque aquilo era algo que ainda ia acontecer. E é claro que ele já conhecia muito bem ali os seus discípulos, né? Meio afoitos, né? Certamente iam sair gritando que ali estava o Cristo, e ainda não era o momento, não era o tempo exato para isso acontecer. Isso ia acontecer anos depois, que o Cristo ia estabelecer o reino dele, que já está estabelecido aqui na terra como no céu. O reino de Cristo já está estabelecido. Nunca vai se levantar outro reino neste mundo. Pode vir quem for, pode levantar quem seja, mas o reino que está estabelecido neste mundo é o reino de Cristo, que nunca será abalado, para a glória de Deus. Fica esta palavra para o nosso entendimento. Graça e paz, meus queridos irmãos.